Bom dia, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês, semeadores poderosos. Que vocês possam começar uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Que vocês possam começar. Bom dia, Luana. Deus abençoe, amada, querida. Bom dia, Ana. Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Que vocês possam começar a semana de vocês colhendo, né, uma semente para vocês plantarem, né, na semana, plantarem no dia de hoje, plantarem no ano. Ainda faltam 3 meses para finalizar o ano. Luz de Deus, bom dia, sejam bem-vindos. Vai chegando, vai mandando aviãozinho, coraçãozinho aparecido, seja bem-vindo. Vai mandando para os seus contatos, né, que nós estamos aqui com as Manhãs Sementes Poderosas, aonde nós vamos falar hoje sobre as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Então, nós vamos falar hoje sobre 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Vale a pena, né, nós pararmos para ouvir o Senhor nos instruir, né, para ouvir o Senhor, sabe, falar ao nosso espírito, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, oramos e não sabemos o que fazer, né? Então hoje eu vou dar umas dicas, né, de como agir para alcançar o impossível. Eu vou estar mandando aqui para os meus contatos, manda vocês também. Tem só 4 pessoas aqui, se cada um trouxer mais 2, nós já vamos multiplicando, gente. Quando a gente tá numa live, eu sempre faço isso, então vou ensinar para vocês. Manda coraçãozinho, que isso vai abençoar o engajamento, vai aumentar o engajamento. Manda aviãozinho para as pessoas, aquilo que vocês querem para vocês, queira para os outros também, né? E sempre vai se movimentando, uma live interagindo, falando. Cida, seja bem-vinda, interagindo com as pessoas. Bom dia, amada. Deus abençoe, que prazer você por aqui. Então manda o aviãozinho, coraçãozinho, que eu vou estar mandando também aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Nós queremos, quando nós estamos fazendo alguma coisa, que todo mundo venha ver o que a gente está fazendo. Mas quando outra pessoa está fazendo, às vezes a gente nem se movimenta, né? E não é assim que a gente deve agir. Aquilo que nós queremos para nós temos que querer para os outros também. Então chama todo mundo, chama as pessoas que você conhece, chama pelo WhatsApp, chama pelo Facebook, ali no Messenger, chama pelas 2 vias que você possa chamar, né? Mas chama as pessoas para estarem aqui, né? Onde nós vamos falar sobre as 5 atitudes, né? As 5 atitudes que nós precisamos ter para alcançar o impossível de Deus. Porque muitas vezes, meus queridos, parece que na nossa vida as coisas não vão acontecer. Parece que as coisas não vão acontecer, parece que às vezes você sente que Deus não está ouvindo a sua oração. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô me esforçando tanto, mas nada acontece, ou acontece algo e depois para de acontecer, né? Você já parou para pensar sobre isso? A que ponto você está na sua vida que muitas vezes você não acha uma solução, não acha uma saída, não sabe que caminho seguir? Então nós vamos falar sobre isso hoje, né? Quantas pessoas estão perdidas sem saber o que fazer, sem achar uma solução, sem achar uma saída, e muitas vezes a solução, a saída, está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver, diante de medo, diante de ansiedade, diante, sabe, de situações que nos paralisam. Então nós precisamos estar prestando atenção e estar ligado na fonte. Tudo, gente, é em Deus que começa. E nós não devemos buscar a Deus só quando nós estamos necessitados. Nós nascemos, nós fomos criados para louvar e adorar a Deus. Você foi feito para adorar o teu Criador. Eu fui feito para adorar o Criador. Então nós temos que em todo tempo, você estando bem, eu estando bem ou eu não estando bem, nós devemos estar sempre ligados à fonte. Sempre estar conectado com Deus.
né? Nós queremos que as pessoas parem para nos ouvir, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Às vezes demonstrando ser uma pessoa externamente que interiormente não é, né? Usamos uma máscara. E sabe por que isso acontece, meus queridos? É sobre as atitudes que eu vou falar para vocês, que nos levam a alcançar o impossível. Quando não está acontecendo na sua vida, é porque você não está fazendo a parte que compete você a fazer. Quando não está acontecendo na minha vida, é porque eu não estou fazendo a parte que compete a mim fazer. E nós ficamos esperando alguém trazer alguma solução. Alguém, sabe, fazer algo por nós. Sendo que é através de nós. E é nós conectado com Jesus, conectado com a fonte, que vai fazer com que você ache uma saída, uma solução, que você ache, sabe, algo que Deus vai te orientar para você sair dessa situação que você tá, para te direcionar, para te guiar, para te instruir, para te capacitar, para mudar esse quadro da sua vida. A nossa atitude faz a diferença. Olha só, nós devemos orar. Oração. Orar, fazer uma oratória. Orar é falar com Deus, uma reza. É você, sabe, ter um diálogo com o Pai. E ação. Então precisa de colocar o pé para se movimentar. Precisa sair do lugar. E começando, eu queria falar sobre um versículo que ele faz muito parte da minha vida. Eu tô de lencinho rosa, amados, porque nós estamos no Outubro Rosa, né, aonde é levantada essa causa, né, para prevenção do câncer de mama e também o preventivo de colo de útero. Mas não só em outubro, mas o ano inteiro, é como foi o Setembro Amarelo. Não é só em setembro, é o ano todo, mas tem os meses especiais que é mais focado. Mas sobre depressão, crise de pânico, ansiedade, pessoas tentando se matar, querendo se matar. Eu falo, abordo isso o ano inteiro com as pessoas, não é só naquele mês de setembro que passou. E sobre o cuidado, sobre você se amar, também eu abordo sobre isso o ano inteiro. Não é só agora, no Outubro Amarelo. Mas assim, para as pessoas estar sempre lembrando disso, né? Mês que vem é o mês azul, né? Dos homens, né? O câncer de próstata. Então, assim, que nós venhamos levantar essas bandeiras, sabe? Se a gente aparece nas redes sociais, que nós possamos levar isso, né? Essa mensagem, né? Por isso que eu tô de rosa, de lacinho rosa, para que as pessoas venham, que tem muitas pessoas que têm vergonha de ir ao médico, de se tocar. Não, isso é amor, isso é cuidado. E nós devemos nos amar e nos cuidar. Durante o mês de setembro eu vou trazer algumas pessoas que tiveram câncer, tá? Vamos estar falando sobre isso. Eu vou trazer pessoas que venceram o câncer. Eu perdi minha mãe, né, pro câncer de mama, mas aprove a Deus, recolher a Deus sabe todas as coisas. Vou falar um pouco sobre isso também. Mas hoje eu vou falar sobre as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível de Deus. Então, o primeiro versículo que eu quero falar para vocês, tá lá, grava esse versículo, amados. Não sei se eu vou deixar salva essa live, talvez eu vou deixar salva só por algumas horinhas para mim poder abaixar ela, mas eu não sei se eu vou deixar como as outras da cidade salvas, porque eu quero honrar aqueles que estão aqui comigo de manhã, tá? Participando das manhãs sementes poderosas, pegando uma sementinha para poder plantar no seu dia, pegando uma sementinha para poder plantar na semana, pegando uma sementinha para plantar nos 3 meses finais do ano, pegando uma sementinha para plantar o ano que vem, 2021. Então eu não sei se eu vou ficar salvando mesmo, sabe? Vai ser conforme o Senhor colocar no meu coração. Talvez vai ficar por 1, 2 horas ali, mas eu não garanto que vai ficar salvo como as outras, tá? Como eu disse anteriormente. Então, o versículo que me vem à cabeça quando começo a falar sobre as 5 atitudes que nos fazem para alcançar o impossível de Deus, tá lá em capítulo 9 do livro de Marcos, capítulo 9, 23, que diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, se você pode crer,
tudo é possível ao que crê. Então você já vai começar o teu dia hoje. Pega essa semente, essa sementinha, planta ela. Faz com que cresça uma árvore, para que venha dar frutos e frutos venham permanecer, como diz a palavra de Deus. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele não disse, se você crê nisso, é possível acontecer. Ou ele diz assim, ele não diz assim, se você crê, algumas coisas podem acontecer. Não. Ele disse aqui, em Marcos 9, versículo 23, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, meu querido, minha amada, meus queridos, você precisa ter fé, mas não uma fé de palavras, uma fé de boca, porque a fé sem a obra, ela é morta. Você precisa ter fé realmente de ação. Só dizer assim, eu creio, eu acredito, isso não significa que eu e você temos fé. Mas quando nós dissemos e agimos de acordo com o que acreditamos, nos movimentamos para isso, nós agradamos o coração de Deus. Porque a palavra diz, né? Tudo é possível àquele que crê, e a palavra de Deus diz sem fé. Sem fé. É impossível você agradar ao Senhor. Se você realmente não tiver fé, é impossível agradar a fonte. Se você tiver aquela fé passageira, aquela fé motivada de 30 minutos, só no momento que você está reunido com alguém, é impossível você tocar o coração do Criador. Muitas vezes as pessoas têm fé no meio das pessoas, né? Fica aquela coisa emotiva, contagiante. E aí chega na hora da ação, do dia a dia, que acontecem situações que você precisa ter fé, você não consegue. Você só tem fé quando você está no meio das pessoas, quando você está reunido em algum lugar. Aquela fé passageira, motivada no momento. Não é esse tipo de fé. É uma fé que realmente faz as coisas acontecer na minha vida e na sua vida. É uma fé real. Nós precisamos ter uma fé real. É uma das 5 atitudes para nós alcançarmos o impossível. Para aquilo que parece, sabe, que está inalcançável. Aquilo que parece que você não vai alcançar. Para que você venha alcançar. Para que você venha realmente conquistar. Tem pessoas, né, que não estão saindo do lugar, não sabem qual é o propósito, estão perdidas, passaram por desilusões, passaram por traições, passaram por desemprego, estão passando pela pandemia, estão passando por desemprego, estão passando por enfermidades, estão passando por N dificuldades. Estão sem forças para acreditar. Mas é preciso buscar na fonte essa força em Jesus, para que você possa realmente crer e para que as coisas venham realmente acontecer na sua vida e na minha vida. E outro versículo paralelo que nós vamos falar hoje em relação a isso, as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível de Deus. Eu vou estar dando essa receitinha para vocês. É lá em Lucas 18, 27, que diz assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, aquilo que é impossível para você, meus queridos, aquilo que você fala, não sei, não tem como fazer, não vai acontecer, eu não sei que direção tomar, eu não sei como eu vou fazer para alcançar isso. É impossível para você, mas a palavra de Deus diz aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. E muitas vezes você procura em coisas, em homens, em lugares, uma saída, uma solução. E é somente em Deus que você tem a solução. E deixamos Deus em último lugar. Deixamos Deus, sabe, lá atrás.
Deixamos Deus, sabe, em últimos planos. Temos o hábito, às vezes, de vir a Deus somente na hora do sufoco, na hora que não aguentamos mais. Sendo que Ele é a primeira pessoa que deveria estar ali. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos bons, nós muitas vezes não queremos nem orar quase. Sendo que nós temos tantos motivos para agradecer de gratidão. Amados, Deus, Ele quer fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, tá? Entenda isso. O Senhor, Ele quer fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Mas isso só vai acontecer se nós deixarmos, se nós permitirmos. Isso só vai acontecer se eu colocar o pé e movimentar. Não ficar esperando que Deus faça tudo, resolva tudo por nós. Nós devemos entregar o nosso caminho. Eu ministrei sobre isso ontem. A Deus. Entrega o teu cuidado. Entrega o teu cuidado, o teu caminho nas mãos do Senhor e Ele te sustentará. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ter as ações que nos levam para alcançar o impossível, que é o tema dessa live. As 5 atitudes para alcançar o impossível de Deus. Nós queremos a solução, mas não queremos o caminho, passar pelo caminho. Nós queremos chegar lá, no resultado, mas não aproveitamos o processo. Não tiramos lições do processo. Nós, na nossa capacidade humana, nós somos limitados, gente. Você aí, na sua capacidade humana, você é limitado. Nós somos super limitados na nossa capacidade humana, mas Deus não é limitado. Deus não é limitado. Bom dia, Cléo, seja bem-vinda, querida. Nós, na nossa capacidade, gente, grava isso. Nós somos limitados, mas Deus não é. Você não consegue fazer, mas se você entregar nas mãos de Deus, Ele consegue. Você precisa realmente acreditar, mas não acreditar sem ter ação. Você precisa ter a ação, ter as obras. Isso significa você realmente ter fé viva dentro de você. Porque sem as obras, a fé sem ação, ela tá morta. Ela é morta. E, amadas, é muito sério. As pessoas querem saber como que eu faço para alcançar isso. Como que eu faço para todas as áreas da minha vida ser abençoada. Primeiramente, eu preciso conectar com a fonte. Isso é o principal. Antes de qualquer metodologia, antes de qualquer passo a passo, a primeira instrução é conectar com a fonte, é conectar com Deus. É estar próximo a Deus, ao Pai. E continuando, mas eu estou na introdução das 5 atitudes para nós alcançarmos o impossível de Deus, tá? Eu estou ainda na introdução. Essa não é uma série, tá? É um tema de uma live, mas eu ainda estou na introdução dela, tá? Quando for série, vai estar lá no post escrito série e tal, né? Mas hoje é um tema essa live, não é uma série. Mas eu já falei no comecinho sobre o que nós vamos falar no mês de outubro, o que nós vamos fazer, tá? Vou falar sobre a metodologia de coach, mas eu vou falar principalmente daquilo que arde no meu coração, que é ajudar pessoas a ser transformadas. Ajudar pessoas, sabe, sair dessa situação que tá e ir para uma situação que Deus quer que cada um de nós venhamos viver. Viver realmente a promessa de Deus, viver realmente a palavra de Deus, viver realmente em obediência a Deus. Nós vamos falar sobre isso. Essa é a semente poderosa. Essa é a semente que dá fruto, fruto que permanece. Essa é a semente que abençoa todas as áreas das nossas vidas. O que foi, amada? Da mesmice? Não entendi. Cida colocou não sei o que lá da mesmice. Não entendi. Verdade da mesmice.
Mas amém. Então, queridos, nós somos limitados, mas Deus não é. E sempre Deus ele quer nos ajudar, mas nós muitas vezes não deixamos que Deus nos ajude. Sempre o Senhor está disposto a ajudar os teus filhos, os teus servos. Mas muitas vezes nós não queremos a ajuda de Deus, ou queremos em último plano a ajuda dele. Ele está ali, disponível a nos ajudar, a nos conduzir, a nos guiar. Mas nós queremos fazer sozinhos. Nós não queremos que ele faça conosco. Aí depois, quando a situação fica insustentável, insuportável, aí nós chamamos por ele. Tá vendo? São atitudes erradas. A primeira atitude é chamar ele, entregar nas mãos dele. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós somos desobedientes, nós não queremos fazer. Nós não queremos ouvir as instruções do reino. Nós não queremos ouvir falar da fonte. Nós queremos a solução para as nossas dores. E a solução para a tua dor, para a minha dor, para qualquer área das nossas vidas está em Deus. Mas nós não queremos. Nós queremos a solução. Olha só, gente, o Senhor tem mostrado muito, falado muito. Nós queremos a solução para as finanças. Nós queremos a solução para os relacionamentos. Nós queremos a solução para as portas fechadas. Nós queremos a solução para uma enfermidade. Nós queremos a solução para o descontentamento. Nós queremos a solução para N coisas. Mas nós não queremos a fonte da solução. O Senhor tem mostrado muito isso. Olha como as lives sobre dinheiro, sobre como fazer dinheiro estão lotadas. E as lives que falam de Deus, da presença, da fonte, que instrui, amados, na palavra de Deus, tem mais de 3.000 versículos que falam sobre finanças. Você acha que Deus não se preocupa com as suas finanças? Se tem mais de 3.000 versículos que falam sobre finanças? Você acha que Deus se preocupa com as outras áreas da sua vida? Mas primeiro você tem que entender, eu estou aqui para dizer isso hoje, que você tem que estar conectado com a fonte, que isso é primordial e a primeira coisa da sua vida tem que ser Deus. É a base, é isso, mas não é conteúdo, Deus. Às vezes eu ouço isso. Deus não é conteúdo. Eu falei, não, realmente, Deus é o principal conteúdo que gera tudo, porque Deus fez todas as coisas. Sem ele nada se fez. Mas se eu ouvir isso, que Deus não é conteúdo, a palavra de Deus não é conteúdo, é o maior conteúdo que tem na face dessa terra. Porque através do conteúdo da palavra de Deus foram criadas todas as coisas que regem sobre este plano. E aquelas que não estão nesse plano também. Por ele tudo se fez. E pessoas dizer que palavra de Deus não é conteúdo, não, só é a bússola. Só é o seu manual de instrução. Tu quer saber como vencer na vida, é na Bíblia que você vai encontrar o passo a passo, tá? PNL. Gente, Paulo explica bem. A ciência fala muito hoje sobre PNL. As pessoas estão estudando muito sobre PNL. Estuda a Bíblia para você ver. PNL. Coaching, né? Eu sou formada também em coaching. O maior coach que existe é inspiração, Jesus Cristo. Ele capacita cada coach, cada psicólogo, cada psicoterapeuta, cada psiquiatra, cada pessoa nas suas artes, na sua área. Mas ele é o principal, sabe? E as pessoas naquela carnalidade não aceitam isso. Por isso que eu digo pra você, muitas vezes não consegue alcançar o impossível, porque não aceita o que diz a fonte. Não aceita o que está na fonte. A palavra de Deus diz, amados, que se eu atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, tudo que é deserto na sua vida, na minha vida, se torna manancial. Tudo, sabe, tudo que eu preciso, o Senhor me sustentará e abençoará a minha vida e a sua vida. Então, se você ouvir a voz de Deus, atentamente, buscar primeiramente e praticar, tá? Não é só questão de ouvir, é obedecer, é praticar.
Todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Mas também diz lá em Deuteronômio 28, se eu não ouvir, se eu não obedecer, se eu não praticar, serão amaldiçoadas. Eita, Jesus! Eita, Deus! Eu disse isso ontem ministrando a palavra, todas as promessas de Deus, existem condições, mas nós somos focados em falar só das promessas de Deus, mas toda promessa que está aqui na palavra de Deus, que são milhares também, existem condições. Se eu obedecer a cada condição destas promessas, elas vão se realizar. Se eu não obedecer às condições dessas promessas, não está vindo de Deus as minhas bênçãos. Tá entendendo? Não sou eu que digo. É a palavra de Deus. É muito forte. As pessoas querem mostrar o conhecimento da palavra, mas na hora de praticar, a carne grita mais alto. Fala mais alto. Eu vejo tanta gente falando de Deus, tanta gente falando do amor de Deus, mas não entrega a sua adoração. Não entrega, não estou julgando ninguém de jeito nenhum, mas o Senhor tem falado ao meu coração, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. É tanto conhecimento carnal, mas o conhecimento direto da fonte, de dedicar, de servir, de querer adorar, de obedecer a Ele. Em toda a tua palavra, só parcialmente as pessoas querem. É muito sério. As 5 atitudes para você alcançar o impossível de Deus. Vem, primeiramente, você precisa acreditar. Sem a palavra não dá para sobreviver, exato, irmã. Mas muitos estão tentando sobreviver sem a palavra. E eles não percebem que o que falta na vida deles, o vazio que sentem, é pela falta de viver realmente a palavra. Vivem parcialmente de acordo com o que eles escolhem, que a nossa vida é uma decisão. O Senhor permitiu o livre-arbítrio. Nossa vida é feita de escolhas. Ele nos deixa livre para escolher. Ele diz, todos os dias é nos posto o bem e o mal. Porém, ele diz assim, o Senhor escolhe o que é bom todos os dias. Sobre o nosso caminho é nos posto o bom e o mal. Porém, o Senhor diz, escolhe o que é bom, e muitas vezes nós escolhemos aquilo que nós achamos. Nós não falamos para ele, Pai, o que é melhor aqui? O que é o bom do Senhor aqui para mim? Nós não procuramos saber. Amém? Nós não procuramos. Nós procuramos por Deus, amados, muitas vezes. Só na hora do sufoco. Aí lembramos, meu Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, o Senhor não está vendo essa situação? Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou desanimado. A palavra de Deus fala que aqueles que buscam forças em Deus são revigorados. Sabe, a pessoa dá muito ênfase ao problema e não adora, não glorifica a Deus. Tira o foco da situação que você está vivendo. Deixa nas mãos dele, deixa ele cuidar. Se preocupa em obedecer a palavra de Deus. Se preocupa em realmente ser um adorador. Se preocupa em realmente fazer a vontade de Deus. Se preocupa realmente em ler pelo menos 3 vezes ao dia esse manual de instrução, como diz a palavra de Deus. Se preocupa em buscar a presença dele. Se preocupa em tudo que você for fazer. Se você tem falta de fé, peça a Deus. Deus, eu preciso ter fé. Uma fé realmente que move as coisas, que faz a situação acontecer. Não uma fé de boca, da boca para fora, uma fé passageira. Uma fé motivadora de 30 minutos, você está reunido com as pessoas, você tem fé. Aí daqui a pouco você está sozinho na tua casa, fazendo alguma coisa que está acontecendo com você. Aí você já está... Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Uma fé inabalável. Como vários heróis da fé e como nós podemos ter. Uma fé que não se abala mediante condições. Uma fé que, independente do que você está passando, ela sabe em quem tem crido. E você sabe que ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede, do que você pensa. E continuando, Deus, ele quer nos mostrar como fazer o possível. O Senhor, ele quer te mostrar como fazer o possível.
Ele faz o impossível, mas o possível sou eu e você que temos que fazer. E Ele quer nos mostrar isso. Mas nós ficamos tão preocupados em resolver N coisas que nós não temos o controle, que nós não prestamos atenção o que é para nós fazermos e o que é para Deus fazer. E queremos que Deus faz o que é difícil para nós fazer. E sendo que Deus só entra no impossível, Ele não entra no difícil. E continuando. Às vezes nós pedimos muito para Deus. Quem nunca aconteceu isso? Me escreve aí. Às vezes nós pedimos muito para Deus. Nós oramos muito para Deus guiar os nossos passos. Nós pedimos, nós oramos, nós jejuamos, mas nós não nos movemos. E é por isso que as coisas não acontecem. Porque nós oramos, nós jejuamos, nós ficamos falando para Deus toda hora, Pai, eu preciso que aconteça isso, Senhor, muda isso, traz de volta, abre a porta, isso, aquilo, outro. Mas nós não fazemos nada, nós só oramos, nós só jejuamos, nós só ficamos ali, Deus, Senhor, tá vendo? Deus, 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 olha isso, Deus. E não rende graças a Deus. Não rende graças. Não diz gratidão, ó Pai. Se o Senhor está permitindo essa situação na minha vida, o Senhor muitas vezes não vai tirar essa situação da minha vida, mas o Senhor vai me transformar nessa situação. O Senhor vai me moldar nessa situação. Tá entendendo, meu querido? Você tá entendendo? Deixa eu ler alguns comentários aqui, que eu tô vendo bastante comentário. Você tá entendendo que Deus está te dizendo nesta manhã? Digo para você que é só a introdução do tema dessa live, das 5 atitudes que nós temos que ter para alcançar o impossível de Deus. Eu estou ainda na introdução. Pelo horário, eu estou vendo que eu não vou conseguir falar sobre isso. A segunda parte nós vamos fazer. Se não conseguir chegar ao fim, nós fazemos na quarta-feira a segunda parte. E aí nós entramos no conteúdo do mês, que eu já falei no começo para vocês. Ok? Mas é muito importante vocês entenderem. E essa live tá decidido. Ela não vai ficar salva. Ela só vai ficar um tempinho, mas eu não vou salvar ela aqui. Deixa eu ver que tem umas atitudes precipitadas. Sair da situação. Quando a gente age precipitadamente, a gente sempre erra, né? Não adianta. A gente quer dar aquela famosa mãozinha para Deus e Deus não precisa da nossa mãozinha, como eu disse. Deus não precisa da sua ajuda, nem da minha ajuda. Ele precisa que nós tenhamos fé. E não uma fé de palavras, de bocas. Aquela fé que é motivada ali naquele momento. Aí eu tenho fé. Naquele tempo ali, naqueles 30 minutos, 40, 50, 1 hora. Eu tenho fé. Nossa, eu tenho fé. E aí depois você já não tem mais fé. Não, não é esse tipo de fé passageira. É uma fé inabalável, que não se abala. Às vezes na nossa mente as coisas parecem ser tão gigantescas, mas Deus sabe que para Ele é comum nada a situação que estamos passando. Realmente para Deus não é nada isso que você está vivendo. Basta que você venha... Deixa eu pôr aqui que estão pedindo para mim pôr o tema. Ai, não tô conseguindo fixar. Se alguém puder pôr o tema pra mim, por favor, me ajuda aí, gente. Põe o tema pra mim que eu tento fixar aqui. Tá tão estranho esse Instagram, mas enfim. Não vou perder tempo com isso daí, não. Então, você tá entendendo por que você não alcança muitas vezes o impossível do Senhor? Você ora, você jejua, você pede, mas você não age. Não põe o pé. Não se movimenta. Fica esperando Deus fazer a tua parte, o que é possível. Deus vai fazer. Gente, o difícil nós podemos fazer, tá? Aprende isso. Por mais difícil que a situação esteja, focados em Deus, atento, como eu disse lá em Deuteronômios, ouvir, obedecer, nós vamos, presta bem atenção no que eu estou dizendo, nós vamos conseguir fazer o difícil, por mais difícil que seja. Agora, quando o difícil, começa a ficar impossível, aí o especialista entra. Mas eu preciso confiar realmente, ter fé. Não aquela fé de boca. Eu creio sim no poder de Deus, mas nada faço e nada acontece com esse poder. Mentira, crê nada, crê da boca para fora.
É doído, gente, a gente ouvir isso, mas é a realidade. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos instrui. É verdade. Que nem assim, eu tenho um curso de finanças, né? Que as pessoas vivem pedindo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele algum dia aqui na live. Sabe, mas isso não é essencial à minha vida financeira. O essencial é a minha vida espiritual. É a minha vida espiritual que rege todos os setores da minha vida. Não é a minha vida financeira. Sabe por quê? O dinheiro não é eterno. O espírito é eterno. A carne, quando nós morrermos, que nós não temos o controle, podemos morrer a qualquer momento. E aí, o dinheiro não vai ter mais solução. O dinheiro não vai resolver nada quando eu morrer. Agora, eu cuidando do meu espírito, e as pessoas não entenderam isso, eu cuidando daquele que criou o meu espírito, eu cuidando disso, amados, você fica, sabe assim, potência em todas as áreas da sua vida. Tudo que você tocar, diz a palavra de Deus, vai ser abençoado. Aonde você bater os teus pés, colocar as plantas dos seus pés, você possuirá. A palavra de Deus diz. Mas para isso existem condições e as pessoas não entendem as condições. O que você vai estar recebendo aqui todas as manhãs de segunda e quarta são as promessas, as sementes e as condições. E não vai ser condições baseadas em algo que eu crio, mas baseado naquilo que o Criador fez. Que eu não vim falar de mim, eu vim falar da fonte. Eu vou instruir em finanças, eu vou instruir em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, que são artes que eu domino, são partes que eu conheço, que eu atuo, mas eu vou principalmente focar na fonte. Então, quem permanecer vai pegar a semente. Quem não permanecer, eu não vou ficar facilitando, salvando, não vou. O Senhor falou, honra os que estão aqui. E sabe, tudo começa pequeno. Eu não me preocupo com números. Eu me preocupo em transformar a vida das pessoas, em ser um agente transformador. E de verdade, eu não quero ser um agente transformador pensando no meu benefício, não. Eu quero ser um agente transformador pensando no que o Senhor quer que eu faça. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo, sabe, o que o Senhor quer para as nossas vidas de verdade? E continuando. Você tenta às vezes correr para tudo quanto é lado, gente. Você corre pro lado para lá. Você corre para cá. Você corre para fulano, para ciclano, para beltrano. Você corre para tudo quanto é coisa. Em busca do impossível, em busca de uma saída, em busca de uma solução. E você não corre para cima. Para cima você corre em último lugar. E é para cima que é o primeiro lugar. Antes de eu correr para todos os lados. Antes de eu correr para todos os lugares, para todas as pessoas, é para cima. Eu vou estar dando uma mentoria para algumas pessoas, não são para muitas pessoas. Serão para poucas pessoas. E vou falar sobre alguns passo a passos para realmente você ter a sua vida transformada, mudada. Tá? Por esses dias eu vou estar lançando essa mentoria. Eu queria ter tempo para ser para todo mundo, gente. Mas eu não tenho essa disponibilidade para todo mundo. Então, assim, vai ser para poucas pessoas mesmo uma mentoria, né, de alinhamento, sabe? Uma sessão de alinhamento. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, sabe? O que eu faço, como eu faço, né? Para ter uma vida bem-sucedida, uma vida próspera em Cristo, sabe? Eu não quero reter para mim, deixar só para mim, só eu quero isso. Não, eu quero transmitir. Eu quero passar. Eu estou passando, eu já passo, mas eu quero passar mais. Então eu vou estar lançando uma mentoria, só serão poucas pessoas. Mas eu vou estar falando bastante sobre como resolver todas as áreas da sua vida. Como você faz para você achar a solução.
a saída. Eu estou dando algumas atitudes, mas são muitas ações, são muito passo a passo. Sabe? É o alfabeto inteiro, não é só o ABC. É todo o alfabeto. Deus, ele é perfeito no que ele faz. A única maneira de nós alcançarmos o impossível, queridos, é acreditando em Deus e buscando na fonte. A única maneira de você alcançar o impossível. Esse impossível que para você parece impossível, mas é possível para Deus, é só em Deus. Você não vai conseguir alcançar o impossível procurando nas pessoas, em lugares, no dinheiro, nas coisas. Você não vai conseguir, desculpa. Você não vai. Você vai ficar perambulando pra lá, pra cá, não vai viver a sua vida, não vai viver o seu propósito, não vai viver aquilo que Deus tem pra você. Porque você deixa Deus pra último plano na tua vida. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados, né? Gente, não é pecado o dinheiro. Sabe? O erro é o amor que existe ao dinheiro. As pessoas buscam o dinheiro mais do que a Deus. Buscam o dinheiro mais do que a Deus. E não é isso. O dinheiro é consequência do que você faz. Você está recebendo quanto? Olha o que o Senhor te diz agora. Quanto é que você está recebendo? Isso é proporcional ao que você tem feito. Às vezes você tem um trabalho e você está diminuindo o teu valor. Achando, não, as pessoas não vão pagar. Se tem qualidade, se você é bom no que você faz, as pessoas vão pagar aquilo que vale. Você está recebendo, estou falando agora de valor aquisitivo mesmo, aquilo que você está oferecendo. Aquilo que você está plantando, nós colhemos de acordo com o que plantamos. Se você plantar ligado na fonte, você vai colher muito, querido. Eu sou prova disso. Se você plantar na fonte, junto com a fonte, você não vai ter medo, você vai ser ousado. Você não vai ter medo, você entendeu? De colocar realmente o teu preço. Não estou falando do teu valor, mas do teu preço. Estou falando de dinheiro agora para você. Quando você começa a fazer dinheiro, a gente sobe. Vocês estão vendo como que é? Mas o amor ao dinheiro é pecado. Busque a Deus muito mais do que você tem buscado dinheiro e coisas. Busque a Deus, porque é assim que Ele quer se relacionar comigo e com você. Entenda que em todas as áreas da sua vida existe uma promessa de ser todas bem-sucedidas. Existe uma promessa de você colher o melhor dessa terra e depois o melhor dos céus também. Mas para isso acontecer, realmente você precisa viver, ter a ação, ter a, sabe assim, ter a obediência em Deus. E Ele vai te instruindo. E continuando, várias passagens na Bíblia, fala sobre alcançar o impossível. Como alcançar o impossível. Quem conhece a Bíblia sabe disso que eu tô falando. Mas tem uma passagem especial que tá lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 e 37, que fala a mulher sunamita, a mulher de Sunem. Ela era uma mulher rica, de poder aquisitivo, e ela recebia um profeta de Deus. Sempre o profeta de Deus, Eliseu, passava por lá. E ela sempre oferecia pão. Um dia ela falou pro marido dela, vamos construir um quarto para esse homem de Deus. Né? Ela foi investir no homem de Deus. Vamos construir um quarto. E ela construiu um quarto para o homem de Deus, com uma cama, com uma mesinha, com uma cadeira, para ele descansar, para ele ter o tempo com Deus. E o Senhor falou através do profeta, ela não tinha filhos, ela era uma mulher rica que não tinha filhos, que ia dar um filho para ela não pediu filho. Mas ela, por tanto tempo ali casada, não tinha um filho. E o Senhor usou o profeta, né, que ela abençoou, dando um lugar para eles descansar sempre que ele passava por ali. Ele comia pão com eles. Mas aí ela sentiu, falou pro marido dela, vamos construir um quarto para o homem de Deus. E aí Deus usou o profeta Eliseu para falar para ela, né, que o Senhor daria um filho para ela. Enfim. Mas aí passou-se um tempo, o menino passou mal, o menino cresceu,
né? Ainda assim, na adolescência, começou a ter fortes dores de cabeça, estava trabalhando com o pai mandou que o filho voltasse para perto da mãe. E a mãe foi cuidar do filho, e o filho foi adoecendo, e o filho morreu. E aí a mãe, né, essa mulher sunamita, pediu para que o marido providenciasse a locomoção para ela ir até o homem de Deus. Mas ela não disse que o filho dela tinha morrido. E ela sabia que ela tinha que seguir sem parar pelo caminho. E quando pararam ela, né? Quando ela chegou no objetivo dela, onde ela tinha que ir, e perguntaram para ela se ela estava tudo bem, ela tinha perdido o filho dela. Ela disse, vai tudo bem. Muitas vezes eu e você estamos assim. Diferente dessa mulher, eu aprendo várias lições aqui nesse texto. Ela tinha perdido um filho que ela não pediu para Deus, mas Deus deu para ela. Honrou ela por causa dela ter honrado um homem de Deus. Era o filho que ela sonhava, com certeza. Toda mulher sonha em ser mãe. Até aquelas que dizem, eu não tenho vontade. Tem sim. Nós fomos feitos para isso, né? Então, assim, mas Deus sabe todas as coisas. Então, ela tinha perdido o filho, ela não pediu esse filho, o filho morreu, teve uma dor forte de cabeça, o menino morreu. Ela não falou nem pro marido, só ela pediu a locomoção para ela poder ir até o homem de Deus. Chegou ao homem de Deus, ela falou, eu não pedi, filho. Eu não te pedi. Mas, amados, o que eu quero te dizer é que a primeira lição aqui que eu aprendo. Você pode estar vivendo uma situação, uma catástrofe na sua vida. E alguém pergunta, vai tudo bem contigo? Você disse para a pessoa, vai tudo bem. Sabe por quê? A sunamita sabia que quem fez a promessa foi Deus. Deus deu, somente Ele vai tirar. Ele não vai tirar algo que Ele te deu. É muito difícil. Só se realmente você for muito desobediente e não está atento aos sinais, porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele mostra para os seus filhos. Antes dele fazer alguma coisa, Ele nos mostra. Tá? Deus, ele permite sim que nós perdemos algo que ele tenha nos dado, mas é a nossa desobediência, os nossos erros, nossas falhas, a nossa carne que faz com que isso aconteça. Então nós temos que ter atenção, cuidar bem do espírito e saber ter o discernimento, sabe? De fortalecer mais o espírito do que a carne. A carne para nada presta e é terrena. O espírito é que tem a eternidade. E o espírito está sendo mal cuidado. Por isso que você não alcança o impossível de Deus através da sua fé, que é só momentânea. Essa fé precisa ser uma fé inabalável para você alcançar o impossível de Deus. E continuando nessa mulher sunamita, ela foi até o homem de Deus e falou para ele, eu não pedi, filho. E o Senhor usou os teus lábios para me dar. Então ela não abdicou, ela não aceitou a morte daquele menino. Então, eu vejo a determinação dessa mulher. E nós precisamos ter a determinação quando nós cremos em algo. Você pediu algo para Deus, ou você não pediu, mas Deus te deu, e algo está querendo tentar ou dificultar para você perder aquilo, ou não alcançar aquilo, ou não chegar naquela posição, você tem que guerrear, lutar. Não, eu não aceito. Vai tudo bem comigo, porque quem fez a promessa na minha vida, ele cumpre e ele me dá aquilo que de acordo com o que, gente, com o que eu me esforço também. Porque o esforço é teu. Deus faz o impossível, mas o esforço é meu e teu. Nós queremos que Deus resolva todas as nossas áreas da nossa vida sem a gente mover uma palha. Enquanto você ficar aí sentado, procrastinando e esperando cair do céu, desculpa, você não vai sair do lugar. Nada vai acontecer. Mas a partir do momento que nós agimos de acordo, dadas as mãos com o nosso mestre, que nós colocamos o pé, como eu disse no começo, aí sim, meus queridos. Aí o negócio, o jogo muda. Aí a virada acontece. Aí você começa a ter aquele pique, aquele gás de que você vai começar a mexer ali na sua estrutura familiar, sabe? Nos seus relacionamentos e vai ter bom êxito. Você vai começar a mexer na realização dos teus sonhos e vai ter bom êxito. Você vai começar principalmente a mexer na tua vida espiritual, que tá um marasmo, que tá muito paralisada. Faz tempo que você não sente a presença de Deus. Faz tempo que você não fala com Ele com ousadia. Faz tempo que você não jejua. Faz tempo que você não faz N coisas para Ele. Para Ele. Primeiro, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas.
tá? Não é para você, não é para o seu esposo, não é para os seus filhos, não é para os seus amigos, não é para a pessoa que você mais ama, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem que entender que tudo que você faz é para Deus, é por Deus. Você tá entendendo isso? Vai pegando, gente. Vai pegando isso. Você tem que entender que o que você tá fazendo não é para as pessoas. É para Deus. Não é para você. Não é por fulano, ciclano, beltrano. É para Deus. E é por nós. Mas tudo é dele, por ele e para ele. Tá entendendo? Mas isso eu falo mais pra frente. E continuando. Sobre essa mulher sunamita. O homem de Deus veio. Primeiro ele mandou um bordão dele. Ela levar o bordão e colocar sobre o menino. Mas ele veio logo depois. Ele veio e ele, concluindo, trouxe vida novamente pro filho dela. Então a gente tira várias lições sobre essa mulher sunamita. Várias. Várias lições. A principal delas é o que saiu da boca dela. Nem pro marido ela falou que o filho tinha morrido. E na hora que perguntaram para ela, vai bem contigo, a mulher, ela disse, vai tudo bem. Você pode estar passando a pior situação da tua vida e alguém perguntar, oi, e aí, fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque você sabe que aquele que te criou, que aquele que tem o controle de toda a situação vai resolver isso. Essa é a fé inabalável, você tá entendendo? Não é aquela fé de que você tava ali há 20 minutos ou 1 minuto atrás super na fé e aí a situação aperta você para te transformar, para te mudar e aí você já afrouxa nessa fé. Essa fé que passa. Não é isso. Amados, eu não sei que horas são, tô perdida no tempo. Filha, que horas são? Nós estamos com pouco tempo aqui. E eu não consegui nem falar da primeira atitude. Não, a primeira eu falei, que é sobre a fé. Mas nós temos 5 atitudes, amados, que nos fazem alcançar o impossível de Deus. Eu vou continuar quarta-feira com as 5 atitudes. Vocês que estão aqui, vocês 13 que estão aqui, venha participar quarta-feira. Você vai entender. Aí eu já vou entrar no passo, porque agora já entraria nas atitudes, né? Nas 5 atitudes. Mas essa foi a introdução. Sem fé é impossível agradar a Deus. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, o Senhor... É Jesus fazendo uma pergunta para você hoje. Nesse dia. Faça desse dia ser realmente poderoso. Você é um semeador poderoso. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você realmente crê, não tem uma fé que se abala com qualquer coisa, que se abala com qualquer situação, tudo é possível, tá? Não é algumas coisas são possíveis, tudo. E em Lucas 18, 27, o que é impossível para homens é possível para Deus. Então acredita nisso. Eu fecho com estes versículos, queridos. Pegue esses versículos e faça a sua semana ser poderosa. A minha semana está sendo poderosa, já começou ontem. Poderosíssima, cheias de realizações em Deus. Eu quero que você aprenda como fazer isso. Eu estou te dando passo a passo, diariamente, semente a semente, para que você possa plantar e dar vários frutos sobre todas as áreas da sua vida. E frutos que venham permanecer, não frutos que venham passar. Ok? Então que você possa estar refletindo sobre isso que nós falamos. Não vou deixar essa live salva. Ela vai ficar algum tempinho só até eu baixar ela. Eu baixei ela, eu vou lá, vou apagar. Então ela não vai ficar salva. Não vou ficar salvando. Quem estiver aqui quarta-feira vai receber as 5 atitudes, vai entender o passo a passo das 5 atitudes para alcançar o impossível de Deus. Para alcançar aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que você não pode fazer, né? O restante é que corra atrás, né? Porque corre-se atrás de tantas coisas, aprenda a correr atrás de Deus.
A palavra de Deus fala que quando eu corro para Ele, quando eu volto para Ele, as bênçãos dele correm atrás de mim. Eu não preciso correr atrás de nada. Eu não fico correndo atrás de ninguém. Eu não corro atrás de nada. As bênçãos do Senhor é que me seguirão. Então, entenda e aprende. Isso é a palavra de Deus que diz. Você não precisa, você que confia em Deus, você que tem verdadeiramente Deus como a tua fonte, você não precisa correr atrás de nada. Você não precisa ficar desesperado atrás de nada. É as bênçãos de Deus que te alcançarão. Você não precisa ficar correndo. Você só precisa colocar o pé, se movimentar, ter uma fé inabalável. E aí eu vou te contar as 5 ações que você tem que praticar para você alcançar esse impossível que é para você. Ok? Então, amados, sobre essas lives, que é toda segunda, toda quarta-feira, Manhã Sementes Poderosas. Existem pessoas precisando de solução. Existem pessoas, amados, 2 lives que eu fiz aí por esses tempos aí sobre ansiedade. 2 pessoas se conectaram comigo que estavam pensando em tirar a própria vida. Talvez você ache que não é útil para você falar de Deus, receber a palavra de Deus, receber a fonte. Eu vou mostrar sobre todas as áreas da sua vida como você aplicar o que diz a palavra de Deus, o manual de instrução. Mas talvez você ache que não é necessário para você. Tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. Mas divulgue para outra pessoa que esteja precisando. Tá? Para que a pessoa possa alimentar o espírito. Assim como nós temos todo cuidado com o corpo de alimentar bem o nosso corpo, nós precisamos ter o excesso de cuidado para cuidar bem do espírito. E muitos não estão tendo essa preocupação. Gasta energia com coisas a fazeres, busca disso, como eu disse, estão escravas do dinheiro, estão escravas de relacionamentos, estão escravos de trabalho, estão escravos de várias coisas, mas não querem parar para entender, sabe, para ser filho de Deus, para tomar posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então divulgue, ajude nessa divulgação, tá? Logo, logo eu vou estar falando, né? Eu vou estar mandando pelos contatos das pessoas essa seleção, vai ser uma seleção, tá? Para essa mentoria, né? Realmente eu vou analisar, avaliar quem realmente precisa, quem realmente tem vindo aqui participar. Eu sei, eu tenho anotadinho as pessoas, né? Quem realmente... Então vai ser feito toda uma avaliação, porque não é para todo mundo. Existem mentorias que não é para todo mundo. Não é. São para quem realmente quer colocar o pé. E saber, sabe, realmente colocar pé em algo que é infalível. Não colocar pé em coisas que podem não funcionar. Eu vou te ensinar o passo a passo de você colocar o pé naquilo que é infalível, a fazer aquilo que não tem como dar errado, tá? Porque quando você realmente está conectado com a fonte, está ligado na fonte, está vivendo de condições da fonte, não tem como dar errado. Só dá errado porque tem alguma falha na conexão. E geralmente, quando as coisas não acontecem, não flui, é a conexão espiritual. Porque todas as áreas da nossa vida são abençoadas através da conexão espiritual. Se ela estiver forte, base forte, todas as áreas serão bem-sucedidas. Se ela for fraca, vulnerável, cada hora é uma coisa, sempre vai ficar patinando e muitas vezes não vai nem sair do lugar. Às vezes sai do lugar, mas retrocede. Às vezes nem sai do lugar. Tá, meus queridos? Então, hoje nós falamos sobre a introdução das 5 atitudes para alcançar o impossível, que nos levam a alcançar. Você só vai alcançar o impossível na sua vida se você viver a condição que Deus nos mostra e nos ensina. Amém? E assim foi hoje, essa manhã poderosa. Eu quero orar por você, tá? Eu quero orar porque você é um semeador poderoso. Eu acredito em você e Deus acredita muito mais em nós, tá? Existe uma esperança sim. E essa esperança e solução e saída está aqui. E eu vou te ensinar métodos dentro da palavra. Amém? Da fonte. Pai, eu louvo, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, queridos. Amo vocês. Espero vocês quarta-feira. Gratidão, abençoo o lar dessas vidas que estão aqui. Que elas permaneçam firmes, que elas entendam, Senhor meu Deus, o teu agir, o teu mover.